Você acha que está acordada, que já entendeu muita coisa dessa vida. Mas e se eu dissesse a você que talvez você ainda esteja dormindo? A sua vida é reflexo do seu nível de consciência. E se tudo ou algo ainda dói, é porque existe algo a despertar. Eu sou Cláudia Colado, treinadora mental e criadora do Método Arca, um caminho de transformação baseado na mente, na fé e propósito. E hoje eu quero vir aqui te convidar a refletir com profundidade qual é o nível de consciência que você está vivendo. Eu quero te dizer também que através do Método Arca, eu criei o curso O Caminho. Lá você tem um acesso a um conteúdo que ajuda pessoas que têm fé, mas se sentem travadas. E quase sempre o que as impede de avançar não são fatores externos, e sim o nível de consciência no qual elas estão presas. Então, se você quer viver com mais leveza, força e conexão com o que Deus sonhou para a sua vida, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre fé, mente e vida, sem enrolação e com transformação. E o que são os níveis de consciência? A consciência é o seu estado de percepção da realidade. Existem pessoas que vivem no automático e pensam que isso é viver. À medida que você expande a sua mente, você enxerga a si, aos outros, a vida e a Deus com mais clareza. A consciência é como uma escada. Cada degrau revela um novo olhar da mesma vida. Os 4 níveis mais comuns de consciência são esses. E aqui eu vou falar de uma forma bem simplificada. A sobrevivência, o condicionamento, o despertar e a expansão. E vamos começar aqui pela sobrevivência. As pessoas que vivem no nível de consciência de sobrevivência são pessoas que são movidas por medo, escassez e reatividade. Tem medo da vida, tem medo de ficar doente, tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo, tem medo de avançar no trabalho, tem medo de sair da mesmice de sua vida. E essa pessoa tem um sentimento de não merecimento, então ela traz para a sua vida a escassez. Escassez financeira, escassez de relacionamento, escassez no trabalho, escassez na vida. E esta pessoa, ela é reativa, porque ela reage às situações da vida. Ela não tem controle das suas emoções, e então ela é reativa diante dos desafios da vida. Essa pessoa sente que a vida é uma constante ameaça. Então, o tempo todo, ela está se protegendo. Ataca para se proteger, ela reage para se proteger e ela não tem a consciência, o controle das suas ações. Essa é a pessoa que está no nível de sobrevivência.
Agora então vamos falar do nível de consciência do condicionamento. Nesse nível de consciência, a pessoa está condicionada a se preocupar com a opinião dos outros. Ela quer agradar os outros. Ela quer cumprir regras externas, regras dos outros. Até porque ela não tem as regras dela. Essa pessoa, ela está sempre procurando ser aprovada e tem pavor de ser rejeitada. Está sempre preocupada, o que vão pensar de mim? Ela é insegura, ela não tem amor próprio e ela, ao se preocupar com a opinião dos outros, ela está sempre mostrando uma pessoa que ela não é, uma vida que ela não vive, afinal, ela está preocupada em cumprir o que os outros esperam dela. E você há de convir comigo que essa pessoa que se preocupa com a opinião dos outros, que procura viver conforme a vontade dos outros, que não tem amor próprio, ela não tem plenitude de vida, ela não tem como ser feliz. Essa é a pessoa que está no nível de consciência do condicionamento. E agora a gente vai falar do nível de consciência do despertar. A pessoa que entra no nível de consciência do despertar, ela já se diferencia, já se distancia um pouco da maioria das pessoas. Então ela começa a se incomodar e observar e questionar por que ela vem vivendo ciclos repetitivos na vida dela. O porquê das coisas acontecerem como acontecem. Ela começa a questionar, mas ainda não sabe o que é que está acontecendo. Ela vê que tem algo errado, mas ainda não sabe o que tem de errado. Mas aquela inquietação, aquele questionamento faz ela buscar. Então, nessa busca, ela vai começar a entrar no próximo nível de consciência. Mas muitas pessoas ficam aqui nesse nível ou retrocedem no nível. Quando ela chega no despertar, ela enxerga que tem algo errado. Mas muitas pessoas aqui param, procrastinam e desistem de caminhar para frente e passar para o próximo nível. Elas desanimam diante dos desafios que têm. E aí, porque neste nível de consciência, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E aí sim, você vai conseguir passar para o próximo nível de consciência, que é o nível da expansão da consciência. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Agora, então, vamos falar sobre o nível de consciência de expansão. Esse nome já diz, ela vai expandir a sua consciência e ela então começa assumindo a responsabilidade, as rédeas da sua vida e ela conecta a fé com a ação. Ela sai da zona de conforto e vai buscar conhecimento para resolver tudo aquilo que lá no despertar ela identificou que não estava bom, que não havia congruência, que não se conectava e que ela não estava satisfeita. Mas aqui, no nível de expansão, ela vai buscar novos conhecimentos, porque os conhecimentos que ela tinha, todo o conhecimento que ela adquiriu, a trouxe até ali.
para ela sair, passar de nível e ter mesmo uma expansão de consciência, ela precisa de novos conhecimentos. E ela sai em busca disso porque ela tomou a rédea da vida dela. E aí ela vai viver, ela vai buscar uma vida com presença, com atitude, com propósito. E nessa busca ela vai encontrar a plenitude de vida, aquela vida que Deus sonhou para ela, aquela vida que Deus sonhou para cada um de nós. Mas nós precisamos progredir a nossa consciência para conseguirmos verdadeiramente conectar a nossa consciência com o divino, para conseguir verdadeiramente viver a plenitude da nossa fé e a plenitude da vida que Deus espera e quer para cada um de nós. É nessa consciência, a consciência de expansão, que você vai viver uma plenitude verdadeira da sua fé e vai ver isso refletido na sua vida. Então, como saber em que nível de consciência você está? Se observe. Observe sua reação diante dos desafios da vida. Como você lida com o silêncio, com o amor, com a solidão? Reflita sobre as suas escolhas, se elas vêm do medo ou da consciência. No método Arca, nós mapeamos esse ponto de partida, porque ninguém muda de vida sem compreender, sem saber de onde está saindo. E o que pode estar te impedindo? Traumas antigos, crenças limitantes, culpas, ressentimentos, o pensamento de que não é para mim, falta de direcionamento espiritual. O fato é que o que te prende é invisível, mas o impacto disso se vê em todas as áreas da sua vida. E, enfim, vamos falar de como fazer para mudar de nível, para subir de nível de consciência. Com práticas diárias de presença, parar, escutar, sentir, reconhecer o que precisa ser curado dentro de você, trilhar um caminho com suporte emocional e espiritual e principalmente para mudar de nível se é exigido coragem, fé e uma decisão. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Aí, eu te convido a uma reflexão. Você está vivendo ou sobrevivendo? Está reagindo ou escolhe com consciência as suas ações na vida? Enfim, podemos dizer que o seu nível de consciência determina os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua fé e a sua vida como um todo. E se tem algo desajustado por fora, é porque tem algo por dentro que está precisando de cura. Esse é o chamado. Se você sente que precisa subir de nível de consciência, vem comigo. Me chama no WhatsApp, o link vai estar aí na descrição e lá eu vou te explicar como o método Arca pode ser o seu próximo passo. E então, comenta aqui para mim. Qual foi o momento, o que foi que aconteceu para você ter um despertar, uma mudança de consciência na sua vida? E se você gostou desse conteúdo,
Compartilha com aquela pessoa que precisa sair do automático e passar a viver com consciência. Até semana que vem.